Shalom, shalom, meus queridos amados estudantes da Palavra de Deus. Hablamos aqui de Lajinha, Minas Gerais. Estamos aqui, o pastor Ilmar Satemeri Keller Kaiser, alemão da Gema. Meu pentavô veio para o Brasil em 1837, chamado Konrad Satter, nascido lá na Alemanha, né? E aqui nós chegamos primeiro protestantes, luteranos, presbiterianos e depois avivados. Hoje pertencemos ao Ministério Tabernáculo, que é uma denominação pentecostal, que desde 1968 está pregando o Evangelho no Brasil e na Espanha. Estamos aqui com o Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Eu sou fundador e diretor e professor dessa escola. Temos vários cursos, estamos no curso intermediário. A matéria é História do Cristianismo, bloco 5. Na aula passada, estudamos um pouquinho sobre o Conselho de Augsburgo, onde apareceu a famosa Confissão de Augsburgo, as teses escritas por Melanchthon, ditadas por Lutero ou aprovadas por Lutero, que mostrava a defesa da Bíblia nas questões e não defesa de concílios de igreja nem de tradição. A aula de hoje veremos esse período que vai do ano de 1529 a 1556, mostrando um pouquinho da intransigência de Lutero, a questão da doutrina da transubstanciação, a luta dele contra Zwingli, a conferência dos reformadores, que se reuniram para tentar fazer uma concórdia, a morte de Zwingli e os últimos anos de Lutero, e então paramos por aí. Vamos começar falando um pouquinho do caráter dele, né? Ele é considerado pelo povo como sendo pouco menos que um papa. Ele se tornou como se fosse um antipapa, né? Aquela prédica dele levantando-se contra Leão X, rasgando a bula dele no meio da rua, apoiado pelos seus estudantes de Wittenberg, apoiados pelos príncipes daquela região, e só não tinha o poder, só não tinha o apoio do imperador. Mas os príncipes que compunham o Império Alemão apoiavam Lutero e a Reforma. Mas ele era um homem intransigente, duro, áspero, né? Ele era muito orgulhoso. E o seu procedimento na Conferência de Marburgo é a prova disso. Essa Conferência de Marburgo foi promovida pelo Filipe, príncipe de Hesse, e tinha por fim decidir a controvérsia sobre a Eucaristia, a questão da transubstanciação. Quando o padre levantava a hóstia, né, e o vinho, a partir dali que era consagrada a hóstia e depois consagrado o vinho, a partir dali aquilo se transformava em corpo e sangue de Cristo. E Lutero era um defensor muito grande do catolicismo, né? Ele lutou de todas as maneiras para reformar a Igreja Católica. Ele jamais queria criar luteranismo ou protestante. Ele queria ficar lá dentro, tentando consertar as coisas por ali. E uma das coisas que concordava Lutero era isso aqui. Ele nunca tinha podido livrar-se de tudo das redes do papismo. E a doutrina da presença verdadeira de Cristo na Eucaristia era um dogma que ele se agarrou até o fim. E é verdade que mudou a palavra transubstanciação para consubstanciação. Ele procurou modificar esta nociva e blasfema doutrina, mas a sua modificação foi um fraco expediente que não alterou o erro. E nessa doutrina, então, eu já disse, o pão e o vinho eram convertidos no corpo e sangue de Cristo. Isso acontecia depois que eram consagrados, né? E Zwingli, então, combateu muito Lutero com isso. Os grupos dos reformadores suíços tinham horror a essas doutrinas. Eles tinham restabelecido o ensino da Bíblia quando a essas preciosas memórias. O amigo de Lutero, o Dr. Karl Stein, foi um dos primeiros a rejeitar a ideia luterana e abraçar a antiga doutrina restaurada. Mas Lutero, desgostoso pelas medidas brandas, publicou no ano de 1525 um folheto vigoroso combatendo isso aí. E a réplica de Lutero apareceu no mesmo ano. Zwingli defendeu, mostrando que não tinha fundamentação bíblica, nada daquilo ali. Lutero mandou uma réplica e ele não hesitou em atribuir a Satanás os piedosos esforços de Zwingli. Veja como ele era radical, né? Zwingli era reformador da Suíça, o único Zwingli, era um ex-padre, né? E Lutero era desbocado também, né? Falou que chegou a chamá-lo de Satanás, porque ele não concordava que pão e sangue, pão e vinho não se transformassem em corpo e sangue. Ele era radical xiita, né? Ele era muito difícil de pelejar. Mas, mesmo assim, durou mais de 4 anos essa controvérsia. O resultado foi o que se podia esperar. Muitos dos luteranos mais esclarecidos, vendo com tristeza que seu chefe Lutero não queria investigar a questão pacificamente, começaram a perder confiança nele e passaram para o lado dos suíços. Então, muitos luteranos abandonaram o luteranismo por causa dessa situação, que Lutero insistia na transubstanciação, agora com o nome de consubstanciação, mas era a mesma coisa.
Os luteranos estão se voltando com ardor para o Grêmio da igreja. Claro que Roma ficou batendo palma, né? Enquanto os reformadores digladiavam entre si e arrumavam aquela confusão, muitos retornavam para a igreja católica. E eles gostavam muito disso. No final foi convocada uma conferência para que todos se encontrassem e fizessem um termo, né? Uma concórdia, um pacto, e acalmasse a coisa. Então compareceram Lutero com seu secretário Melanchthon e compareceu Zwingli com seu secretário Ecolampade. Mas não deu muitos bons resultados. Lutero foi para lá com a ideia fixa e protestou desde o princípio que havia sempre divergido a opinião de seus adversários no que dizia a respeito da doutrina da ceia do Senhor. Era cabeça dura. Ele começou a conversa dizendo o seguinte, em latim: Hoc estis corpus meo. Este é o meu corpo. E aquilo ali ficou na cabeça dele o tempo todo. Parece que tinha havido um problema mental, um distúrbio mental na cabeça dele. Ele só falava aquele tempo todinho. E voltava e ele continuava repetindo as mesmas palavras. E acrescentou, momentos depois, que alguém me prove que um corpo não é um corpo. Eu rejeito a razão, ao senso comum e aos argumentos carnais. As provas são matemáticas. Deus está acima da matemática. Temos a palavra de Deus, devemos respeitar e fazer o que ela manda. Ele, que pregou só na Escritura, nesse ponto não aceitava o ensinamento de Jesus, que era tão límpido e tão claro, não entrava na mente dele, né? E a discussão foi se exacerbando, raciocínio de Zwingli foi combatendo ele, mas Lutero continuava teimoso e inflexível. E no final ele observou, quando Cristo disse que a carne para nada aproveita, por fim Zwingli apresentou um argumento que Ecolampade já tinha apresentado. Zwingli disse, a carne para nada aproveita, Lutero. E ele disse, quando Cristo disse que a carne para nada aproveita, não fala da sua carne de Cristo, mas da nossa. Zwingli respondeu, a alma alimenta-se do espírito, não da carne. Lutero refutou, é com a boca que comemos o corpo, e a alma não o come. Comemo-lo espiritualmente com a alma. Zwingli veio na réplica, assim faz o corpo um alimento corporal e não espiritual. Lutero réplica, o Senhor, meu caro Zwingli, é um sofismador. Zwingli disse, não, meu caro doutor, é o Senhor que está dizendo coisas contraditórias. Lutero disse, se Deus me apresentasse maçã silvestre, eu as havia de comer espiritualmente? Na ceia do Senhor, a boca recebe o corpo de Cristo, e a alma crê nas suas palavras. E a luta vai continuando, e Lutero continuava, este é o meu corpo, gritava ele de vez em quando. Essa era a frase que tinha na cabeça dele, parece que ele era um paranoico nessa questão aí. E dizia, o demônio não poderá me afastar disso. Veja que ele não tem regulamento, né? Chamando os próprios companheiros de luta, de batalha, contra a besta apocalíptica, que é Roma, e ele chamando o Zwingli de demônio. E Ecolampade, então, cita 2 Coríntios 5,17, nós não conhecemos Jesus Cristo segundo a carne. Lutero combate, segundo a carne significa nessa passagem, segundo as nossas afeições carnais. Zwingli rebate, então responda-me, doutor Lutero, Cristo subiu ao céu, e se ele está no céu, no que diz respeito ao seu corpo, como pode ele estar no pão? A palavra de Deus ensina que ele foi em todas as coisas feito igual aos seus irmãos. Portanto, não pode estar ao mesmo tempo em cada um dos milhares de altares onde a Eucaristia está sendo celebrada. Lutero não se deu por vencido e disse, se eu tivesse desejo de discutir assim, havia de procurar provar que Jesus Cristo teve uma esposa com olhos pretos, que viveu no belo país da Alemanha. Pouco me importa com a matemática. Zwingli disse, não se trata aqui de matemática, doutor. Trata-se de Paulo, que escreveu aos Filipenses, que Cristo tomou a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Lutero, vendo-se então batido, procurou refúgio na sua frase, meus caros senhores, visto que o meu Senhor Jesus diz, este é o corpo, isto é o meu corpo, eu creio que o corpo está ali. E a coisa foi por aí, não adiantava pelejar, Lutero era muito difícil de pelejar, e aproximando-se o nervoso de Lutero, batendo na mesa, disse, então o doutor sustenta que o corpo de Cristo está literalmente na Eucaristia, visto dizer o corpo de Cristo está ali. Ali não é de verbo de lugar, assim admite que o corpo de Cristo é tal natureza que possa existir no lugar. Se está em algum lugar, está no céu, de onde se segue não está no pão. Contudo, mesmo assim, Lutero não aceitou, repetia, sem parar, a mesma frase no latim, este é o meu corpo. Aí, por fim, chegaram a uma forma de concórdia em vista de tal obstinação, não podemos usar a palavra mais branda, é de admirar então que os reformadores chegassem a termos amigáveis. Especialmente no fim da discussão, Lutero recusou apertar a mão de seus irmãos suíços. Veja bem como ele era melancólico, né? Terrônico. No final não quis nem cumprimentar.
A forma então de concórdia foi escrita em 14 artigos, que foi assinada por ambos os partidos em 1529. Os reformadores suíços cediam nobremente a Lutero em todos os pontos em que podia fazer sem violar suas próprias consciências e nem a palavra de Deus. E, então, afinal de contas, ele perdeu a sua influência e reputação por causa daquela controvérsia. Vocês já viram que muitos luteranos abandonaram o luteranismo e foram para Zwingli. Pelo seu modo imperioso e estudo sofismado, enfraqueceu as afeições e o respeito de um grande partido e perdeu muitos amigos nessa sua insistência perrônica, né? Parece que uma vã arrogância tomara posse do seu espírito, e foi por ele se entregar a essa ignóbil paixão que a Alemanha e a Suíça se separaram, quando podia ter vivido unidas, né? Ele deixou de ser o gênio da reforma, e descendo dessa magnífica posição, onde tinha dado a luz a toda a comunidade evangélica, tornou-se agora o mais poderoso do partido dos reformadores. Então ele perdeu a primazia, né, com essa situação aí. Vamos agora tratar da morte de Zwingli e os últimos dias de Lutero. Quando Lutero se recusou a estender a mão ao seu irmão suíço no castelo de Marburgo, mal pensava ele que dentro de um ano toda oportunidade de fazer se passaria, porque Zwingli morreu num campo de batalha quando acompanhava o exército protestante como capelão. Então não teve mais tempo de Lutero de fazer uma reconciliação. E na batalha de Kappel, onde Zwingli perdeu a vida, 25 ministros cristãos ficaram mortos nos campos de batalha. E ele então disse, que calamidade é esta? Na verdade mataram o corpo, mas não pode alcançar a alma. E o Ecolâmpade, seu fiel escriba, no ano seguinte, morreu vítima da peste que atingiu ali em poucos meses, desapareceram os principais reformadores da Suécia, né? E nos últimos dias de Lutero nós encontramos então, o Senhor tinha outra obra para o seu querido servo. Durante mais de 15 anos, o doutor de Wittenberg prosseguiu nos seus trabalhos, desenvolvendo com as suas orações fervorosas, os seus sábios conselhos, sua generosa simpatia, sua ardente eloquência e a sua hábil pena a obra que tinha tido o privilégio de começar. Lutero, por fim, pediu desculpa ao amigo por não se levantar para o saudar mandou um recado ao seu pai, ao Papa, e eu não podia interromper sua jornada. Com tudo isso, então, ao estar, vamos ver o que é isso aqui, foi abençoado com a fiel esposa, tinha uma fiel esposa, tinha os seus companheiros, seus filhos, né? Ele casou e teve filho também, e chegou até a brincar com suas crianças, e a morte de Lutero foi através de morte natural, né? Quando muitos outros reformadores morreram violentamente, ele nasceu e foi batizado em Eisleben e acabou morrendo também ali. Às 9 horas ele encostou e dormiu até às 10. Depois orou um pouco mais e foi sentindo que estava chegando a sua hora e disse, meu Deus, nas tuas mãos eu ponho o meu espírito. E ele então, seus filhos rodearam, seus 3 filhos, vários amigos, os médicos, ele foi suando frio, e então ele pôs-se a orar e disse, nas tuas mãos entrega o meu espírito, tu me remiste, ó Senhor Deus da verdade. E em seguida o filho dele perguntou, papai, o senhor confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ele disse, sim, eu confesso. E depois então morreu, seu corpo foi removido para Wittenberg, no dia 22 de fevereiro, e um dos seus falou à multidão que se reuniu para o seu funeral, e Melancton fez uma oração fúnebre depois naquele local. Ficamos por aqui, fica na parte de